Oi, meu nome é Gisela Lorusso, eu sou professora há 11 anos, sendo 9 anos na rede estadual de ensino do estado de São Paulo. E eu trabalho com o livro didático Porta Aberta, de língua portuguesa, também com o material do Ler e Escrever. E no livro Porta Aberta vieram 2 crônicas do Luiz Fernando Veríssimo para a gente trabalhar com os alunos. E também uma sugestão de leitura do livro Comédias para se ler na escola. Então, após trabalhar essas 2 crônicas com eles em sala de aula, eu comecei a fazer a leitura diária desse livro, Comédias para se ler na escola, e os alunos gostaram muito de cada crônica, apesar da crônica ser um gênero um pouco complicado para alunos do 5º ano, mas às vezes eles tiveram que recorrer ao dicionário para descobrir alguma palavra. Muitas vezes eu tive que fazer intervenções de contexto social ou contexto histórico para que eles entendessem, mas de uma forma geral foi muito produtiva a leitura do livro em si. E quando eu acabei de ler o livro, como nós estamos trabalhando carta de leitor, eles perguntaram se eles podiam fazer uma carta de leitor para o autor Luiz Fernando Veríssimo, que não seria o gênero adequado. Então eu expliquei para eles que teria que ser uma carta pessoal. Falei para eles que eu iria tentar entrar em contato com o autor ou com a editora para que eles pudessem escrever a carta e a gente pudesse fazer com que chegasse ao autor Luiz Fernando Veríssimo. Então essa ideia partiu deles e nós estamos ainda em um processo de conhecimento do autor para poder produzir as cartas. Então eles assistiram uma entrevista bem recente do autor Luiz Fernando Veríssimo, eles tiveram acesso à biografia do autor e acesso às crônicas que foi o que chamou a atenção deles. Então agora nós estamos aqui sentados fazendo uma roda de conversa e eles vão falar um pouquinho sobre o autor, sobre as crônicas, sobre tudo que eles pensam a respeito dessa ideia que eles mesmos tiveram, tá bom? Quem quer começar, pessoal? Giovana. Ele trabalhou no jornal. Fala um pouquinho mais alto. Quem é o Luiz Fernando Veríssimo? É o autor. O autor Que escreveu livros. Ah. E ele trabalhou no jornal 0 Horas. E ele revisava todos os textos. Tá. Quem pode me falar onde ele nasceu? Ele nasceu em Porto Alegre, Que fica em que estado? Rio Grande do Sul. Muito bem. E ele sempre morou lá em Porto Alegre? Não, ele foi. Juliano. Ele já morou em Nova York e também lá ele arranjou Ele estudou lá? Ele estudou também em Nova York Quando ele era criança? quando ele era criança e Depois dele ele voltou pro Brasil e foi estudar voltou pro Brasil. Voltou pro Brasil. Aí, quando ele era jovem, o que aconteceu, Luiz? Bom, quando ele era jovem, ele foi lá pro Rio Grande do Sul. Não, foi lá pro Rio de Janeiro. Quando ele era jovem, ele não voltou para os Estados Unidos. Estados Unidos. E aí? Aí ele começou uma carreira como um jazz e começou a tocar o saxofone. Tá, ele se interessou pelo estilo de música chamado Jazz. e se interessou em tocar Saxofone. saxofone. Quer falar alguma coisa, Jean? E antes dele se interessar pelo jazz, ele estudou em Washington. Isso, estudou em Washington também. E aí depois ele veio pro Brasil, e aí? Voltou pro Brasil, Foi lá pro Rio de Janeiro. foi pro Rio de Janeiro, Conheceu uma carioca. carioca. E se casou com ela e teve 3 filhos. Sim. Quem pode me dizer de quem o Luiz Fernando Veríssimo é filho? Eu. Espera só um pouquinho. Eu. A Ellen fala. O Érico Veríssimo. O que o Érico Veríssimo é? É um grande escritor. Ele escreve crônicas também, o Érico Veríssimo? Não, escrevia romance. Romance.
E o Luiz Fernando Veríssimo só escreve crônicas? Não. Fala, Bianca. Ele também escreve um pouquinho de romance e ele... Atualmente ele escreve o quê? Aonde? um jornal. Qual do jornal? Estado de São Paulo. Isso, tá? E o que mais que a gente pode falar dele? Que ele tem uma Giovana. Uma Neta. Que ele ama demais. que ele ama demais. Ele se inspira nela para escrever? Sim. Para o Luiz Fernando Veríssimo, de acordo com a entrevista que a gente viu dele, qual é o público mais difícil para se inscrever? Hã? Crianças, Porque nós né? somos mais críticos. Por que, Juliana? Somos mais críticos. Criança é mais crítica. A mãe dele tinha amizade com quem? Espera um pouquinho só. A Caroline vai falar. Clarice Lispector. Quem é Clarice Lispector? É uma grande escritora também. Uma grande escritora. Ô, Ana Clara, o Luiz Fernando Veríssimo, quando ele era criança, ele tinha contato com o quê? Com autores e com livros. Com vários autores e com vários... Será que foi isso que despertou nele o gosto por escrever? Sim. Mas ele escrevia desde criança? Não. Quando ele começou a escrever mesmo? Com 30 anos. Com quantos anos, Caroline? 30 anos. 30 anos. Onde mesmo? Quem lembra? Giovana. No jornal Zero No Hora. jornal Zero Hora. Ele já começou escrevendo crônicas? Não. Ele corrigia os textos do jornal. Ele revisou textos, né? Ele fez várias outras coisas. O que mais que vocês podem dizer sobre ele? Quando vocês viram a imagem dele na reportagem, viram ele falando, a voz dele, o que vocês sentiram? O que vocês pensaram a respeito dele? Vocês imaginavam que ele era com aquela forma física? Que ele falava com aquele jeitinho? Quer falar, Gabriel? O Luiz Fernando Veríssimo, ele também teve um problema de saúde e teve que ir para o hospital. Ficou um tempo internado, mas agora já se recuperou. Isso, nós tivemos informações de que ele teve um problema de saúde, mas que agora ele, graças a Deus, na última entrevista, ele parece que está muito melhor, né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre ele? Giovana. Ele tem 77 anos. 77 anos. Isabelle, quer falar alguma coisa? E ele gosta muito de ler. Ele gosta muito De ler. de ler. Bom, para finalizar nossa roda de conversa, nós vamos falar uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, todos juntos, porque nós também vimos vídeos de algumas crônicas que eu li para vocês em animação, não foi? Vocês gostaram? Sim. Nós também vimos algumas crônicas deles com música, né? Todas essas coisas que tem na internet. E tem uma frase dele que marcou a classe inteira, não foi? Sim. Então nós vamos finalizar nossa roda de conversa com todo mundo falando bem alto essa frase. Nós vamos ficar em pé, eu vou contar até 3 e nós vamos falar bem alto essa frase, tá bom? Ó, vamos lá? 1, 2,